Estamos de volta e no último dia 3, terça-feira, foi lembrado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E para falar sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio agora o professor Deylor dos Santos, professor do curso de Direito aqui da Universidade Fevale. Professor, boa noite. Bem-vindo ao TV Fevale Notícias. Muito obrigado. Agradeço o convite, ainda mais por um tema de tamanha importância, não é? É verdade, professor. É importante, é um tema que é um assunto de uma data importante, que acredito que ela deve ser lembrada e também repercutida, porque ela foi criada em 1993 pela Unesco, realmente para lembrar, né, e alertar sobre tudo que foi feito contra a liberdade de expressão, de expressão, né, da imprensa, a perseguição aos jornalistas, a tortura. Exato, a toda a série de riscos a que os jornalistas muitas vezes se submetem. Existem estados autoritários, não é, que vedam essa liberdade de expressão, e isso representa um grave perigo, né, um grave perigo sob dois sentidos, né, e sob o enfoque jurídico isso é de uma importância ainda maior. Os perigos são, grosso modo, a própria democracia, não é? Porque sem a liberdade de imprensa plena, nós teremos uma democracia alijada de alguns fatores, nós não teremos como confrontar opiniões supostamente oficiais, não é? E ao mesmo tempo, a liberdade de imprensa cerceada atenta contra a própria afirmação de cidadania, porque a cidadania pressupõe uma afirmação do ser humano enquanto ser com outro. Não é? E essa inter-relação pressupõe uma maximização no patamar mais desejável possível, né, da possibilidade que esse indivíduo tem de interagir com os seus semelhantes, com os seus próximos, não é? E o grande problema contraditório, que eu digo que impõe sobre essa liberdade é a censura. A censura que tanto calou, digamos assim, a voz. Exato. No Brasil nós vivemos um período ditatorial, não é? Um golpe militar, né? Que nós vivemos de 64 até 85 e a partir daí sofremos uma distensão até chegarmos na democracia com a Constituição de 88. Nesse período a liberdade de imprensa era um mero desejo. Não é? Vários jornalistas foram presos e há casos e relatos de jornalistas que foram assassinados pelo Estado que então ocupava o poder, né? Se é que Estado pode ser chamado aquele período, aquela ocupação de poder às avessas, não é? E o problema da liberdade de imprensa, ele diz justamente com isso. Veja que a data é importante nesse sentido, porque no último relatório da Organização dos Repórteres Sem Fronteira, o Brasil decresceu na sua colocação, no seu ranqueamento, e ficou na 104ª posição, atrás de países como Portugal, Cabo Verde e outros tantos, não é? Os Repórteres Sem Fronteira colocam em seu relatório sobre essa problemática, né, que o Brasil apresenta uma corrupção endêmica, não é? E isso tem muita ligação com a problemática de afirmação de cidadania que nós temos no nosso país. Ou seja, nós temos uma imprensa que, em tese, não se submete a uma censura, embora ainda não tenhamos uma regulação desse setor, do artigo 220 da Constituição e seguintes, não é? Mas, ao mesmo tempo, uma imprensa que, embora não seja censurada, goza de atributos mínimos para o seu exercício pleno. Ainda não é uma imprensa no patamar que um Estado democrático deveria almejar. Deve-se buscar mais. Justamente era essa a minha pergunta, porque a data foi criada justamente para alertar sobre esse período de perseguição, mas hoje em dia, né, a gente não tem claramente essa situação, mas, como o professor falou, não goza totalmente da liberdade de expressão. Exato. Veja que tem um aspecto importante, um aspecto importante a sobrelevar nessa situação e que é um aspecto eminentemente jurídico, digamos assim. Primeiro ponto, não existe nenhum direito que se supõe absoluto, não é? Nós temos uma autonomia de vontade que vai até o momento em que a lei estabelece alguma restrição. Assim também é com a liberdade de imprensa. A grande problemática em relação à liberdade de expressão e liberdade de imprensa, que é um dos aspectos dessa liberdade de expressão, não é? É qual o momento em que eu regulo e onde termina a regulação ou o controle e isso passa a se tornar censura. É por isso que muitas vezes, e a partir dessa construção eminentemente jurídica do conceito, não é? Que não é só jurídico, e é bom que se diga, né? Mas a partir dessa construção vem se assentando uma ideia de que o controle, na maior parte possível, deve ser desejado num modo posterior à manifestação, em perdas e danos, né? Agora, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, e isso deixa o tema ainda mais controvertido e ao mesmo tempo mais enriquecido com esse debate, o Supremo já entendeu, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que a liberdade de imprensa não pode se prestar
para guarnecer discursos de ódio. Não é? Por exemplo, não é com base na liberdade de expressão que eu posso buscar revisionar ou revisar fatos já assentados e isso eventualmente possa trazer consigo um discurso de ódio. E essa repercussão da liberdade de imprensa e de expressão, ela se amplifica. Por exemplo, a questão das biografias não autorizadas, que foi conhecida pelo Supremo Tribunal Federal, e se entende que a pessoa submetida a essa averiguação da vida goza de um aspecto público muito grande, ao contrário daquele cidadão que leva a sua vida pacata no seu dia a dia, sem exposição ao público ou sem se valer da fama como seu próprio atributo de sustento ou de vida, não é? É um tema realmente muito controverso, mas ao mesmo tempo muito rico. Exatamente, professor, é um tema muito rico e é um assunto muito interessante que ele merece mais tempo. O nosso aqui já terminou. Eu convido o telespectador para assistir o programa Em Pauta, que o professor esteve presente, gravou essa semana com o jornalista Chico Pereira e vai ao ar no próximo sábado. Professor, obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, estou sempre à disposição para esses debates.